Acho que essa é a pior parte. Tudo que eu não sou. Quer dizer... Ai, mulher, eu pensei que era uma coisa... Nossa! Show? Ser paciente é saber lidar com os problemas da vida e com as pessoas e com as diferenças das pessoas e que nada vai estar sempre sobre o nosso controle. Eu acho que é isso, é ser paciente. Porque ser paciente, para mim, talvez seja controlar o estresse. Talvez entender um pouquinho o lugar do outro, respirar um pouquinho antes de fazer alguma coisa. Acho que é ser paciente na medida do possível. É difícil, mas dá para fazer. Ser paciente é tentar compreender o tempo da pessoa, do próximo, é saber esperar. Acho que eu sou uma pessoa paciente no geral, mas eu acho que é você conseguir lidar, né, com as coisas que se apresentam no dia a dia da melhor forma possível, sem perder o controle, né? Então, seja com demandas de trabalho, da família, com demandas pessoais, inclusive terapia é sempre bom para isso. Ser paciente. Ser paciente para mim é você tentar ver o outro. Você exercita a paciência vendo isso. Porque a paciência, ela parte dos princípios que você começa a enxergar o outro da forma que ele está transparecendo para você. Então, você vai acabar sendo paciente, você sendo compassivo, entendendo ele. Não é que você vai aceitar tudo que ele faz, mas a paciência é isso. É a paciência de ver o outro, aceitar o outro, entender ele, mesmo quando ele não está paciente, né? Que muitas vezes a falta de paciência parte do outro também. Ele não está paciente com você e gera o conflito. Mas paciência é isso, é você entender o outro, entender que ele tem o seu tempo, tem suas limitações. Não me considero uma pessoa paciente. Na medida do possível, eu tento ser o menos impaciente possível, mas eu não sou nada paciente. Eu gosto muito de tudo muito rápido, muito dinâmico e tudo do jeitinho que eu quero. Não sou paciente. Não me considero paciente. Não me considero uma pessoa paciente porque eu sou muito ansiosa. Quero que as coisas aconteçam antes do tempo. Eu não me considero muito, mas as pessoas dizem que eu sou paciente. Então, as pessoas falam, você é muito paciente, você tem paciência demais, né? Mas assim, acho que é muito por isso. Esse exercício que eu venho fazendo nos últimos anos, de olhar muito pelo outro. Então, quando eu olho isso, as pessoas entendem isso com uma paciência. Como o mundo hoje vive muito estressado, vive sem paciência para tudo, né? Até às vezes no trânsito, nas filas, no supermercado e tudo, o pessoal não tem paciência. Eu tento até porque eu vivo ao redor de pessoas que não são nada parecidas comigo, que têm pensamentos totalmente diferentes dos meus, mas eu tento, mas às vezes não consigo, e internamente eu fico naquela, meu Deus do céu, como é que essa pessoa tá pensando? Como é que essa pessoa é tão devagar, às vezes? Mas enfim, a gente tenta, né? Nem sempre dá certo, mas... Acho que no geral, sim. Eu tenho um nível relativamente grande de tolerância. Eu sempre fui uma pessoa que soube lidar com diferentes tipos de personalidades. Então eu acho que, desde personalidades mais calmas e lentas, que às vezes a lentidão me estressa um pouquinho, mas também personalidades um pouco mais explosivas. E eu acho que isso ao longo do tempo veio trabalhando um pouco a minha paciência. O que eu faço para exercitar a paciência? Acho que antes de responder qualquer coisa que eu acho que possa ser uma besteira muito grande, eu respiro 2, 3 vezes e penso, será que isso vale a pena, a minha paciência? Ou só evitar estar perto de pessoas que me causam estresse? Para exercitar a paciência, eu tento somatizar coisas boas, respiro profundamente, que é justamente para controlar também o estresse, e tento na medida do possível. Muitas vezes é difícil exercitar essa paciência no sentido assim, do estresse do dia a dia, né, da correria do dia a dia. Mas uma coisa que é interessante é você sempre olhar no sentido de você do tempo. Por exemplo, se eu estou na fila do supermercado e a fila está muito longa, eu tenho que ter paciência para estar ali. Então eu vou designar, é minha correspondência. Então, qual é o meu tempo que eu vou gastar aqui? É 1 hora? Eu estou disponível para gastar essa hora, então eu vou ter paciência para ficar 1 hora. Se eu não tiver, eu vou embora. Então, são decisões. Então, é sua decisão.
quando você se coloca naquela decisão de se predispor a fazer aquilo, você tem que ter paciência para fazer aquilo. Gente, o que eu faço para exercitar a minha paciência no dia a dia definitivamente não é meditar. Faz anos que eu não medito. Mas eu acho que nada. Eu só vivo e tento lidar da melhor forma possível com as coisas que vão vindo. O que eu faço para exercitar minha paciência às vezes, tento me controlar contando para ver se me solto mais, que as coisas melhorem. Você quer que eu conte uma experiência que a paciência me salvou de alguma coisa ruim? Olha, eu acho que em todas as situações que eu preciso esperar, porque muitas vezes quando a gente tem coisas para fazer no dia a dia, seja envolvendo trabalho, outras atividades, às vezes a gente precisa esperar para que as coisas deem certo. E quando eu tenho que esperar muito, é uma coisa que me faz perder um pouco a paciência. Eu acho que em todas as situações em que eu preciso esperar muito e eu tenho paciência, na verdade todas não, quase todas, normalmente elas me salvam de alguma coisa, porque eu tenho que esperar algo que normalmente é importante. Ou não, mas isso acontece muito. A paciência tem, por exemplo, essa questão de ter paciência, muitas vezes, principalmente no trânsito, acaba nos provocando, né, certas questões. Por exemplo, recentemente a gente estava no trânsito e aí estavam fila, tudo, um engarrafamento subindo, porque deixava com a via interditada. E aí o que acontece? Eu vinha, só que aí o que aconteceu? Eu disse, não, eu já estou atrasado, já demorei mais de 40 minutos aqui nessa fila. Eu tomei uma decisão de, não, eu vou por outro caminho, mais longo, vou demorar mais, melhor do que enfrentar todo esse percurso aqui. E aí o que acontece? Quando eu fui, né, saí para o outro caminho, momentos depois eu soube que naquela via tinha acontecido um acidente. E quer dizer, ou faria parte daquele acidente, ou estaria muito perto daquele acidente. Então acontece muito isso. E às vezes outras coisas que acontecem, principalmente relacionadas a trânsito. Recentemente o cara bateu em mim, no carro. Então, beleza, ele bateu, ele fugiu, não tinha como fazer, muitas vezes a pessoa vai atrás, corre, vai discutir, não tem o que fazer. Peguei, notei a placa e vou fazer os procedimentos legais. E o que acontece muitas vezes? O colega meu, o cara bateu nele, ele foi atrás, e aí teve uma discussão, e até teve certo conflito maior, né? Então, de certa forma, salva, né? Essa paciência, muito relacionado a esses conflitos, evita conflitos. Acho que no trânsito, em regra, a gente fica muito estressado, porque a gente depende muito do comportamento do outro, e aí isso cria algumas confusões e mexe com nossas emoções. Então, em alguns momentos eu respirei fundo, não vou me estressar aqui, e é possível que eu tenha me livrado de algo pior, né? Porque o trânsito é um momento em que os ânimos ficam aflorados e pode acontecer alguma coisa que não seja muito interessante. Foi uma viagem que eu fui quando apareceu um imprevisto da moto ficar no prego e eu tive que ter a paciência de esperar até a noite chegar o socorro para vir entrar em contato, chegar até onde eu estava e fiquei muito desesperada, porque onde era tudo escuro, era em uma viagem, aí isso foi que me salvou, foi a paciência que eu tive, né? E olha, quando você está perto de pessoas que pensam totalmente diferente de você, e mesmo assim você tem que estar do lado daquelas pessoas, e você diz, ai, mas você é uma pessoa paciente, baixa aqui a paz e a calma para que eu consiga lidar com essa pessoa, porque senão vai se acabar tudo. Acho que no ambiente universitário é muito disso também. São muitas pessoas diferentes, com idades diferentes, com experiências diferentes, e a paciência tem que estar reinando naquele ambiente para que todo mundo viva muito bem. A paciência é muito importante porque a gente lida com o outro, com o que o outro pensa, com o que o outro faz. Então é muito importante essa questão de entender o lado do outro, e para isso a gente precisa ter paciência, porque ninguém é igual, e viver com essas diferenças e com essa dificuldade de entender que a velocidade do outro talvez não seja a minha. Então é muito importante, sim. Desde suas relações pessoais até suas relações de trabalho, suas reações com o outro, tudo a paciência é a coisa mais importante que você pode ter.
Até que a gente gosta de dizer que quem tem paciência vai viver 100 anos, né? Justamente por isso, porque você tem menos estresse. Tudo muda. O seu corpo muda quando você começa a ter mais paciência. Eu sei por isso porque você vai tendo melhores reações. Ter paciência é muito importante na vida, embora eu tenho que trabalhar muito ainda com isso. Porque ter paciência, a gente tem muito a ganhar, sabe? Você tá perguntando se paciência é importante? Paciência é essencial para se viver. Se a gente não tiver paciência, a gente bate no carro, no trânsito. Se a gente não tiver paciência, a gente faz merda no trabalho. Se a gente não tiver paciência, a gente se separa do namorado. Se a gente não tiver paciência, a gente vai embora de casa. Então, assim, gente, paciência é imprescindível para respirar. Porque se você não tiver paciência, você morre de um ataque cardíaco. Se paciência é importante, porque senão, meu filho, você morre de um ataque cardíaco, viu? Tem que respirar muito, tem que tentar ao máximo ser paciente, evitar viver com estresse, basicamente isso, né? A gente tem que tentar ser paciente o máximo possível, porque a gente também não pode afastar todas as pessoas da gente, né? A falta de paciência, essa necessidade de fazer com que as pessoas sejam muito parecidas com a gente, pode até afastar elas de nós e isso causa tristeza e solidão e até mesmo isolamento.